Conceito meio besta. Tem um monte, né, no nosso mundo profissional. Vamos falar um pouquinho disso? Eu queria gerar uma discussão aqui hoje com relação a. Fazendo uma brincadeira, claro, com o número do episódio, que é o 66. Então, é o nosso dado aí o nome meia besta, meio besta, sobre alguns conceitos meio besta que a gente vê no mundo profissional. E gerar aqui uma reflexão, uma discussão com relação ao que faz sentido e o que é realmente desnecessário, né? Ou o que foi, então, pior ainda, criado como um oportunismo para gerar aí um negócio novo ou fazer as pessoas acreditarem que é um negócio novo. Então, vamos lá. Ahm, Aprendi recentemente o conceito de AMO, bom, como nosso primeiro exemplo aqui. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham em empresa ou organizações maiores estão familiarizadas aí, conhecem o conceito de PMO, que é o Project Management Office, ou em português é o EGP, que é o Escritório de Gestão de Projetos, que é uma área que organiza projetos, como o nome diz, que tem como função assim uma série de atividades, desde treinamentos, criar documentação, processos, padrões, fazer coaching nos líderes de projeto. A gente vai voltar a falar de coaching daqui a pouco mais para frente, né? Fazer coaching com relação a ajudar gerentes de projeto com dificuldade ou que são novos, menos experientes, a tocar suas iniciativas, os seus projetos. Um, e uma das funções que, na minha opinião, são uma das mais importantes do PMO, do escritório de projetos, é a conexão com a estratégia da empresa. Para responder a perguntinha, legal, a gente tem aqui essa caralhada de projetos. O que a gente faz primeiro? De acordo com a estratégia da nossa empresa, a gente quer crescer nessa direção. Então, esses projetinhos aqui, não estou falando de 50, estou falando de 2, 3, 5, dependendo de quantos recursos a minha empresa tem, é o que a gente vai fazer primeiro. Então, o PMO ele tem que ter essa função provocativa na alta gestão de acalmar expectativas e falar assim, ó, o que a gente faz primeiro, galera? Pezinho no chão, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente precisa de um norte. E aí, já diretamente para responder essa pergunta, tem que vir da liderança, da alta gestão. E aí, eu estou falando do CEO, da galera do C-Level, né? CEO, CIO, COO, todos os chief alguma coisa, responderem a direção da empresa, a nossa visão vai nesse caminho. E para chegar nesse caminho, eu preciso que esses projetos aqui aconteçam primeiro. Show de bola. Aí, a partir daí, tudo faz mais sentido. Se essa discussão não rola, ou se na sua empresa a direção muda constantemente, ou pior ainda, se na sua empresa você nunca ouviu falar dessa direção, é como se você estivesse num navio no mar à deriva, ninguém está pilotando o esquema. Ou se está pilotando, não informou para ninguém que está dentro do barco para onde que a gente está indo. Que sensacional, né? Que bela aventura. Então, assim, o PMO, o escritório de projetos, ou não necessariamente o escritório de projetos, mas até uma área de business intelligence, uma área de gestão estratégica, ela tem que ter esse papel provocativo de perguntar para a empresa, legal, para onde a gente vai? Legal, agora sabemos, passo 2, o que a gente faz primeiro para chegar lá? E isso direciona então o portfólio de projetos, que aí dá um episódio todo separado sobre gestão de portfólio para a gente bater um papo aqui numa próxima oportunidade. Qual é o conceito meio besta em cima disso? Quando a gente começa, usando o termo que está popular nos dias de hoje, né, gourmetizar o PMO e trocar a sigla com outros nomes, como por exemplo AMO, que é o Agile Management Office. É um projeto de gestão, um escritório de gestão de projetos ágeis.
Aliás, se o cara que inventou essa sigla, ele fala português, ele é um gênio do marketing, porque a sigla ficou amo. Como se, eu já consigo ver aqueles cartazes brega de marketing da empresa falando assim, eu amo a minha área, o meu Agile Management Office, ou amo estar aqui. Aí tem tudo a ver com esse nosso conceito de meio besta de hoje. Usando um outro termo popular nos dias de hoje, cringe, total. Mas enfim, a gente começa a distorcer o conceito para dizer, não, mas o PMO é um conceito ultrapassado. A gente agora tem que vir com o AMO, que é o Agile Management Office, que é um conceito novo de projetos ágeis. Projetos ágeis não é um conceito novo. Ele é um conceito que vem se diversificando, ou vem se disseminando mais, porque a gente tem cada dia mais ferramentas digitais, mais softwares no nosso dia a dia, na nossa vida, que são desenvolvidos, assim, na maioria dos casos, em cima de ferramentas ágeis, que foram feitas para eles, foram customizadas para esse tipo de desenvolvimento. Mas ágil, eu não tenho certeza aqui, posso estar falando bobagem, me corrijam por favor nos comentários aí, mas deve ter pelo menos uns 30, 40 anos, eu imagino. Quando foi o ano? Tem que ir lá voltar a pesquisar quando foi o ano do Agile Manifesto. Vou até pesquisar aqui rapidinho, ó. 2000 anos depois. Olha lá. Em 1986, então quase 40 aninhos atrás, foi proposto o modelo espiral de desenvolvimento de software, que gerou todas as discussões iniciais. E aí, em 2001, foi criado o Manifesto Ágil com 17 práticas, ou 17 praticantes de desenvolvimento de software. Então, 2001, já tem 23 anos. As discussões vêm de antes disso. Então, não é um conceito novo. E aí eu quero, sabe, a gente tem que entender que a área, o básico, vamos de novo lá fazer o arroz com feijão. Um escritório de projetos, ele é um guarda-chuva muito grande. E você pode customizar ele como você quiser. Eu posso colocar embaixo desse guarda-chuva gestão de projetos Lean para manufatura ou até para áreas administrativas. Eu posso colocar o Seis Sigma. Eu posso pôr gestão de projeto a Waterfall, que é aquela lá que tem o escopo definido no começo e congelado. Eu posso pôr o ágil, eu posso pôr, acho que eu já falei Seis Sigma aqui ou não? O Seis Sigma. Então, assim, você tem que desenhar a sua área de projetos de uma maneira que ela atenda às necessidades do seu negócio. Se a minha área é ineficiente por natureza, porque os processos não atendem o que o business demanda, eu criar um negócio com uma sigla nova só, como Agile Management Office, ou então tem o VMO, que é o Value Management Office, ou o SMO, que é o Strategic Management Office. Eu vou te dar uma sigla nova chamada TNC. Vai tomar no. E você está só enfeitando o conceito com nomes novos em vez de corrigir o básico. Volta para o conceitinho de PMO, acerta lá o seu básico, coloca o ágil se você precisa, conecta as ferramentas ou a mentalidade ágil com a sua gestão de estratégia de portfólio. Se a sua empresa muda muito, né? Existe uma diferença entre a empresa muda muito porque a estratégia é desorganizada e a empresa muda muito porque é isso que o nosso mercado demanda. Então eu preciso me equipar de maneira a suportar esse fluxo de mudanças, esse fluxo agressivo de novas coisas vindo o tempo todo. Eu tenho que customizar o meu negócio dentro desse formato. Então é meio besta você dar nome diferente para as coisas que não funcionam em vez de corrigir aquela coisa. É como se eu tivesse um departamento de logística que trabalha com papel. E aí eu quero informatizar esse departamento agora. Vamos lá, a gente vai criar ferramentas, ó, que disruptivo, em 2024, né? Uau! A gente vai implementar sistemas, conectar com ERP, sistemas de gestão de pessoal, de ferramentas, de gestão do supply chain. E agora nosso departamento, esse modelo logístico vai se chamar e-logistics, com aquele ezinho minúsculo chique na frente da palavra logistics. Gente, a gente está só enfeitando o pavão.
é igual você vai no banheiro, faz aquele número 2 caprichado e você joga aquele véu de papel higiênico em cima dele, ele não fica mais bonito por isso, ele continua sendo uma merda. Vamos consertar o básico, e aí fazer ele funcionar. Não adianta ficar mudando o nome da coisa para parecer que é algo novo, disruptivo, que agora funciona. Não. A mentalidade já estava errada lá atrás, no conceito básico, porque ela não está funcionando da maneira que a gente precisa. Ou por falta de feedback, que tem que ter mudança, ou por falta de gestão estratégica, a liderança dizendo: meu, eu preciso que a sua área de projetos atue mais em portfólio, ou atue mais em treinamentos, ou atue mais com reporte, com documentação, com coaching. Então tem um caminhão de coisas que essa área pode fazer para suportar o business, antes de eu querer dar um nome novo para a criança. O seu filho ou a sua filha é problemático? Então eu vou pôr ele num treinamento comportamental e ao invés de Osvaldo, depois que ele terminar o treinamento, ele vai se chamar Carlos. Agora é uma nova criança, agora ela funciona. Não, você não faz isso. Isso seria bem esquisito. Então esse é um exemplo de meio besta. E tem mais uma porrada no mercado. Vou entrar numa área aqui, eu tenho vários amigos coaches que são pessoas sérias, profissionais excelentes como coaches. A gente já teve aqui no nosso podcast lá o Paulo Paiva, que é um amigaço nosso, que é um mega coach fodástico. Eu fiz alguns treinamentos com ele, ele é realmente um cara excelente, um cara de um coração maravilhoso. Mas a gente sabe que coaching é uma área que tem um monte de aproveitador. Não preciso mencionar aí um famosíssimo candidato à prefeitura de São Paulo que quase matou uma galera escalando uma montanha em condições adversas. Então, assim, esse é um exemplo extremo, claro, mas esse é um conceito meio besta de aprovar a utilização do coaching. É, mas coaching é uma área que se usa muito disso, e na maior parte das vezes são oportunistas, gente querendo arrancar a sua grana. Não vá em coaching que o cara fala que vai liberar a sua fera e fazer você gritar igual uma besta selvagem. De acordo com este episódio, você é um meio besta se você faz isso. Ou um besta completo se você paga R$ 10.000 para participar de um negócio desse. Ah, fique atento a pessoas que estão jogando aquela camada de açúcar ou jogando aquele papel higiênico em cima da merda. Vão pegar gente que mostra que o básico funciona e é bom. É legal ter coisas disruptivas, mas tem que ser coisas disruptivas e novas, inovadoras de verdade. Não que eu olho para aquilo parece que só pintou de uma outra cor, mas é a mesma coisa. Então ficar muito atento a isso. Exemplos disso, agora práticos. Existe o coaching, que é um profissional que vai vir o coach, né, que vai vir te dar um conselho sério sobre carreira, sobre como mudar a minha carreira. Eu quero sair da área A e ir para a área B. Então ele vai desenhar um caminho de treinamentos, de experiências que eu preciso adquirir para chegar lá. Ou um conselho na minha carreira, o que eu preciso fazer para subir de cargo? Eu tenho que fazer mais treinamentos de gestão, eu preciso pegar um pouco mais de experiência em projetos, um pouco mais de experiência em finanças para poder subir de cargo, porque essa é a meta que eu quero para minha carreira. Então, o coach ele vai te guiar nesse caminho. Assim como o coach de futebol ou o treinador é o cara que está na beira do campo dizendo para os jogadores: meu, você vem aqui, você vai ali, troca essa peça por aquela. Ele é o coach do time. Então, ele mostra os caminhos. Cuidado com o coach quântico. Cuidado com o coach que reprograma o seu DNA. Cuidado com o coach que reprograma a sua alma, que vai reprogramar o seu toba. Gente, isso é muito meio besta. Não caiam nessas reformulações marqueteiras, oportunistas que não agregam nada no conceito original, mas colocam um preço bem alto para você pagar para um negócio que não funciona. Agora tem o outro lado da moeda. Existem conceitos que são novos ou palavras que são usadas para conceitos antigos que agregam valor. Eu vou dar um exemplo. Quem trabalha em projetos conhece os targets, ou as metas SMART. O que são as metas SMART? Elas não são metas mais espertas que as outras, porque elas se chamam SMART. Isso seria meio besta. Mas a pessoa que inventou esse conceito, que ele é extremamente básico,
é só um modelo para você lembrar de alguns aspectos quando eu defino as minhas metas, que vai fazer aquela meta ser mais realista, mais robusta. Então, cada letrinha do SMART quer dizer algo que eu tenho que conferir se a minha meta compreende, se ela tem aquilo. Se ela é específica, se ela é mensurável, eu consigo botar uma reguinha ali, eu queria que esse negocinho passasse de 10 centímetros para 20, eu consigo medir se ele está chegando lá. E não é o que você está pensando. Ai, que delícia! Eu queria que a minha meta fosse temporal. Eu começo no dia 1º de janeiro e acabo no dia 1º de agosto. E não é agosto de Deus, é realmente uma data firme. Então, assim, o Smart ele faz a gente só refletir, ele é só isso. É uma reflexão em cima da meta que eu defini para ver se eu consigo chegar lá. E como que eu tenho que chegar lá, né? Aí eu vou desenhar o escopo depois que e é como eu vou atingir essa meta ou essas metas. Exemplo prático. A minha organização definiu uma meta que quer que todos os funcionários sejam melhores no ano seguinte, no ano que vem. Essa é uma meta total meio besta. O que significa ser melhor? Ser melhor em quê? Em quanto tempo temos que chegar lá? Ah, eu quero que os meus funcionários sejam melhores em gestão de custo. Ah, ok. Como faremos isso? Através de treinamentos. Que tipo de treinamentos? Treinamentos de, sei lá, 4 horas por semana, 4 horas a cada 15 dias. Quantas pessoas? 30 pessoas. Então agora estou definindo metas que começam a parecer mais reais e factíveis com o meu negócio. Então, o Smart é só isso. É uma palavra que foi criada, parece um conceito meio besta, onde eu estou gourmetizando o fato de ter metas, mas não. Eu estou gerando uma reflexão com esse conceito. Um outro conceito que pode parecer meio besta, né? É a gestão de times que se chamam squad. O que é o squad? Squad é o esquadrão, né? Tradução para o português livre. Ao invés de time, eu vou chamar de esquadrão. Mas o esquadrão não é um time? Sim, é um time. Mas o squad ele veio com uma intenção um pouco a mais. Tem uma metalinguagem aí que é eu vou cruzar departamentos com competências diferentes para montar uma equipe. Então, empresas matriciais sofrem muito com gestão de projetos porque eu empresto o recurso das áreas. Então, o meu desenvolvimento vai ter lá um recurso de finanças, um de compras, um de RH, um da qualidade, um de operações e monto meu time de projeto. Mas o meu time de projeto ele não está só na minha equipe de projeto, ele também tem funções da sua área. Tem que gerar relatórios, tem que fazer análise de desempenho, tem que reportar outros projetos para o gestor daquela área. Então a pessoa ela é meio que emprestada para o projeto. É um time de projeto. O squad, não, ele propõe o seguinte: eu quero uma galera, um pessoal aí, um membro de cada área dessa, e esse pessoal vai ser dedicado no meu projeto. Então vai ter lá uma pessoa de logística, uma de compras, uma de RH, uma de operações, uma de qualidade. Eu vou montar o meu squad. E esses caras não vão fazer nada de volta na área funcional. Eles só trabalham no projeto. E aí esse squad pula de projeto em projeto. Esse é um outro conceito. Ele tem variações no mercado, vai atuar de forma diferente, em empresas diferentes, mas foi um conceito, um nome diferente criado para derrubar um conceito antigo de silo, né? Que é aquele isolamento de áreas que tem uma contra as outras. A minha área de compras não conversa com logística, a minha área de logística não conversa com desenvolvimento. Desenvolvimento não fala com customer care. Gestão do cliente não conversa com RH. E aí a gente cria aqueles probleminhas de picuinha, aquela famosa cozice entre uma área e outra, e a colaboração fica prejudicada. Então o squad ele traz uma palavra nova, ele se arrisca a ser um conceito meio besta, mas ele traz ele força uma colaboração diferente entre as equipes. E não é só mais no sentido de colaboração, é porque ele realmente força que a barreira departamental funcional seja quebrada para ele existir. Então ele realmente traz um método novo. Não é como Agile Management Office que está trazendo um conceito que já existia. E aí, na verdade, você não está mudando praticamente nada. Você tá só inventando um nome novo para alguma coisa que já deveria existir. Então, assim, eu posso passar aqui o dia, gente, falando de conceitos meio besta. Tem um monte aí no mercado. Tem um monte.
Se eu acho que o meu produto é mais gostoso que o do meu concorrente, eu vou chamar ele de gourmet, porque eu acho que tem alguma coisa especial ali, quando na verdade é uma receita mais elaborada. Existe um produto no mercado, e aí para os meus amigos que moram na região de Sorocaba e em Sorocaba, que é a terra da coxinha mais gostosa do Brasil. Você pode duvidar desse conceito, mas se você não provou a coxinha da Real com catupiry, você não sabe o que você está falando. Deixando um merchan aqui para a padaria Real. A coxinha da Real não se chama coxinha gourmet, porque ela foi lançada muito antes desse tipo de conceito se popularizar. Mas ela poderia muito bem cair nesse vício e não se chama. Não é porque ela é uma coxinha mais gostosa que eu tenho que dar esse nome para ela. Não é porque a minha gestão de projetos ela é eficiente que eu vou chamar ela de super motherfucker gestão de projetos. Gente, é só performance, é só execução melhor. Ou lá atrás no conceito, no comecinho de tudo, é só mais qualidade. Então a gente está se viciando em criar nomes diferentes para coisas que têm qualidade diferenciada, quando só elas têm a qualidade diferenciada. E isso não reduz o mérito delas, pelo amor de Deus, não. Mas só dar um nome querendo disfarçar, destacar isso do resto é meio besta. Tem horas que faz sentido, como no Smart, como no Squad e tantas outras ferramentas que vêm para realmente agregar valor no que a gente já conhece e criam coisas novas. Sim, métodos novos podem sim ser criados, e tem outras horas que é só meio besta. Então, cuidado para não pagar um dinheiro a mais em algo que é meio besta, ao invés de algo que realmente traz uma qualidade ou um serviço melhor. Beleza? E eu sei que você esperou até esse momento, porque você não é meio besta, e você quer receber aquela bitoca gostosinha na sua bochecha.